Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Thomas, opa, comecei na tela errada, trazendo para vocês a nossa terceira aula, né? A aula de movimento uniforme e velocidade relativa. Dando sequência aos estudos da cinemática, a gente vai falar agora sobre os estudos da velocidade constante, né? Quando a gente estava falando de velocidade média, a velocidade às vezes podia mudar, né? Podia ser 20 um pedaço, 40 outro, a gente fez até exercício assim. Antes de mais nada, essa aula vai ser disponibilizada junto com uma lista de exercícios sobre o tema. Eu devo fazer um vídeo de correção sobre a lista 2 de velocidade média ainda essa semana, só que eu dou tempo para todo mundo tentar quebrar um pouquinho a cabeça, a ideia é essa, tá, gente? E aí, a gente, né, depois de um tempo, eu também vou fazer a correção da lista 3, né, no caso a lista de movimento uniforme e velocidade relativa. Estou sempre lá no portal, sempre que alguém tiver alguma dúvida para mandar alguma mensagem. Espero que vocês gostem, que a aula ajude. Vou tentar não ficar muito longa a aula, tá? Então, às vezes, se eu falar um pouco, alguma coisa rapidinha, retorne, veja novamente, certo? Para tentar fixar melhor, porque senão fica uma aula muito extensa e também ninguém merece, né? Tudo bem? Vamos lá. Bom, então a gente começa o estudo do movimento uniforme, né? E aí, quando a gente fala de movimento uniforme, o nome já meio que nos explica o que é. Movimento é algo que vai ter a velocidade diferente de zero, certo? Para o nosso caso aqui. E uniforme, essa velocidade diferente de zero, ela será constante. Tudo bem? Então, a velocidade tem que ser diferente de zero e ter velocidade constante por todo esse momento. E aí a gente pega esse exemplozinho aqui que eu botei, né, com um carro em vários movimentos, tá? Então eu vou chamar esse de T0, 0 segundos. Esse vai ser o T1, 1 segundo. Esse vai ser o T2, 2 segundos. E esse vai ser o T, que depois a gente fala sobre ele. Então eu vou escolher uma outra corzinha aqui, para a gente marcar as posições desse carro, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos falar que ele tem a posição inicial 27 metros, ok? E ele tem a velocidade constante de, vou botar 13 metros por segundo, só para dar um valor diferente aí do que o que a gente está acostumado. 13 metros por segundo, sempre, né? Senão não é movimento uniforme. Se a velocidade mudar em algum instante, a gente não pode analisar como movimento uniforme. Ok? Aqui, 13 metros por segundo. Bom, beleza. Aí eu vou perguntar para vocês. Ele no instante zero tinha velocidade de 13 metros por segundo e estava no instante, na posição 27 metros. Passado 1 segundo, que é o que eu desenhei aqui, qual vai ser a posição dele? Bom, se ele tem uma velocidade de 13 metros por segundo, quer dizer que a cada segundo ele percorre 13 metros, né? Então a gente pode já afirmar que ele vai estar 13 metros à frente de onde está. No caso, então, 40 metros, né? 13 mais 27. Passado mais 1 segundo, ele vai estar em qual posição? 53. Agora, imagina que ele está num instante t igual a 438 segundos. Qual vai ser a posição dele, né? Lembrando que esse cara aqui a gente chama de S0. Então esse é o S1, esse é o S2, S2 coraçãozinho para vocês, S3, S4 até SN, né? S438. Bom, de cabeça assim é difícil, né, dar essa resposta, a gente não tem muito como saber. Por isso, a gente fez um negocinho chamado função horária da posição. A gente então quer criar uma função para que a gente consiga conhecer ou saber a posição com o passar do tempo. Então, de novo, o nome já nos dá essa ideia, né? Função horária da posição. É uma função que vai me dar o valor da posição
conforme eu avanço o tempo. Então, por exemplo, vamos montar essa função horária aqui. Vou escolher a cor azul inicialmente. A única coisa que eu sei mexer aqui de velocidade que eu usei até agora é essa formulinha, né? Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Porém, antes vamos separar. ΔS é a variação da posição, então é S menos S0. ΔT é a variação do tempo, então é T menos T0. Ok? Beleza. Aí é que tá. Vamos pensar o seguinte, eu chego na sala de aula, no dia que nós nos reencontrarmos finalmente, vai chegar, esperamos que em breve, e aí eu falo, vamos fazer uma medição da altura média da sala, certo? E aí eu vou medir, e acontece um negócio aí meio estranho, que todo mundo tem a 1,70 de altura. Imagina que todo mundo tem a mesma altura, 1,70. E aí eu falo, vou tirar a média disso. A média disso é 1,70. Então não tem por que eu fazer conta, né? Se o valor é sempre o mesmo, eu não preciso tirar uma média. Eu só quero, às vezes, por exemplo, saber a altura de um aluno específico. Então aqui, por exemplo, na velocidade média, não há por que usar média. Vamos pensar o seguinte, né? De novo, uma outra associação. Antes a gente estava fazendo, um carro viajou um espaço durante um tempo e agora eu quero saber qual a velocidade média dele. Beleza, olha o que a gente estava analisando. Um espaço durante uma variação de tempo. Aqui a gente vai estudar ponto. Qual é a velocidade dele no instante tal? Qual é a posição dele no instante 10 segundos? Então você vê que eu não estou me importando com o que ele fez lá para trás. Quero saber a posição naquele instante. Por isso, a gente vai sumir com velocidade média, só vai deixar velocidade, e sumir com o tempo inicial. Não me importa o que ele fez lá para trás, me importa onde ele está, o instante. Por isso, essa velocidade sozinha aqui, a gente vai dar o nome de... Estava lá fora da plaquinha tentando escrever, aí fica difícil, né? A gente vai dar o nome de velocidade instantânea. S menos S0 sobre T. Beleza? Em que o T aqui vai passar aqui para cima multiplicando. Então o que a gente vai ter? V vezes T é igual a S menos S0. É função horária da posição. Aqui a gente pode escrever como S de T. Lembrar um pouquinho da fórmula matemática, né, que a gente vai analisar. Ou seja, eu posso chegar e fazer com menos S é igual a menos S0 menos V vezes T, né? Peguei o VT, passei para o lado, peguei o S, passei para o outro. Vou multiplicar tudo por menos 1 e eu vou ter então S é igual a S0 mais V vezes T. Beleza? Isso aqui é a função horária da posição, que a gente também vai dar um apelido carinhoso, que é tão difícil de esquecer, de sorvete. Ok? Então essa vai ser o sorvete. Aplica o sorvete. É para aplicar o S é igual a S0 mais VT. A função horária da posição. Beleza? Vamos fazer um exemplo de questão que envolva isso. Antes, a gente fala de uma classificação rápida de movimento, né? Bom, um móvel, quando ele estiver com a velocidade positiva, quer dizer que ele se move no sentido positivo da trajetória. A gente vai chamar isso de movimento progressivo. Agora, um móvel, quando estiver com a velocidade negativa, ele vai se mover no sentido negativo da trajetória. A gente chama isso de movimento retrógrado. Então, só uma caracterização assim simples, né, para progressivo, retrógrado, é só um nome que pode surgir ao invés de o móvel vai com velocidade positiva. Ele vai falar um móvel em movimento progressivo. Mesma ideia, ok? Bom,
Um exemplo de movimento uniforme, então, né? Um móvel com velocidade constante percorre uma trajetória retilínea a qual se fixou um eixo de coordenadas. Sabe-se que no instante t igual a zero, t0 igual a zero, a posição do móvel é x0 igual a 500 metros. E no instante t igual a 20, a posição é x igual a 200. Determine a velocidade, função e por aí vai. Vamos com calma. Antes de qualquer coisa, vamos desenhar. Então, olha só. Nossa, mãe. Deixa eu apagar aqui. Vou tentar de novo. Não vai ficar perfeito não, mas... ficou bom. Bom, o meu sentido positivo da trajetória é esse. O meu móvel está no x0 ou S0. Vou botar S para a gente ficar mais familiarizado, tá? No S0 igual a 500 metros. Então aqui o meu móvel, minha bolinha, no tempo 0 igual a 0. E no instante t igual a 20, ele está na posição 200. Ou seja, né, ele vai para lá, está se movimentando para o sentido negativo da trajetória. Então o S dele aqui é 200 metros. Esse S não significa que ele parou de andar, significa que é a posição final que eu estou analisando. Tá? Vamos calcular no letra A velocidade do móvel. Bom, aqui ó, a gente está analisando a velocidade do móvel ao longo de uma trajetória, né? Ou seja, eu posso aplicar a velocidade média, sem problema nenhum. Aqui, velocidade média. Então, a velocidade média vai ser o quê? ΔS. Então, ΔS, posição final, 200, menos a posição inicial, 500. Sobre o tempo final, 20, menos tempo inicial, 0. Velocidade média vai ser, então, menos 300 sobre 20. Isso vai dar menos 15 metros por segundo. Essa é a velocidade. Ok? Letra B. Bom, vamos seguir de azul. Letra B. A função da posição. Aí, beleza, olha só. Se eu quero escrever a função da posição de um móvel, o que eu preciso substituir de valor aqui? Vamos analisar cada caso. S é a posição final. Tudo bem que eu tenho uma posição final para o móvel, mas essa não é a posição final. A posição final pode alterar. Ele pode continuar andando depois daqui. Ele não falou nada que ele para. Né? Ele falou que ele foi andando e uma hora ele estava nesse instante ele estava nessa posição. Então não faz sentido eu substituir S, certo? Não faz sentido eu pegar o S e substituir, porque não existe uma posição final para o móvel S. Para eu escrever a função horária eu não preciso substituir S. Agora, S0 é a posição inicial, e a posição inicial não tem por que mudar, ela é a mesma o tempo todo. Então eu vou chamar S0 de 500. A velocidade também é constante, né? Senão não é movimento uniforme. Então menos 15. E o tempo é t, o tempo continua correndo, né? Então, está aqui a nossa função horária da posição. É importante ressaltar, então, que para eu montar uma função horária da posição, eu só preciso substituir S0 e V para eu montar a função. Agora a gente vai, por exemplo, fazer algumas coisas com essas funções, né? Com essa função, desculpa. Letra C. Letra C. Eu quero a posição nos instantes T1 e T15. Né? T1 segundo e T15 segundo. Aí a gente vai usar realmente a nossa função horária, né? S1 então vai ser 500, que é constante, menos 15 vezes 1. Então S1 vai ser 500 menos 15, 485 metros.
S15, né? Então vai ser 500 menos 15 vezes 15. O S de 15, né, a posição no instante 15, vai ser 500 menos 225. Isso é 275 metros. Ok? Então tá aí a letra C, a posição. Então a gente usou agora a função horária. E na letra D ele quer o instante que ele passa pela origem. Origem é origem dos espaços ou origem das posições. A gente vai sempre considerar quando S é zero. Então, o instante que ele passa pela origem, eu tenho que pegar a função horária dele e igualar a zero. Era igual a 500 menos 15 vezes t. Passo 15t para lá, mais t, então vai ser igual a 500 dividido por 15. Posso fazer uma simplificação aqui, né? Aqui. Por 5, que vai dar 3, vai dar 100. 100 dividido por 3, já vou fazer de vermelho mesmo. 33,33 segundos. Então tá aí, fizemos todas as questões. Beleza? Só um exemplozinho para a gente entender como é que funciona a função horária. Seguimos para os gráficos. Então a gente vai ter dois tipos de gráfico no movimento uniforme. O gráfico da velocidade pelo tempo e o gráfico da posição pelo tempo. Tá? Bom, o gráfico da velocidade pelo tempo não tem muito mistério inicialmente para você visualizá-lo. A velocidade é sempre constante. Só um instante aqui. Opção de ponteiro aqui. A velocidade ela é sempre constante, sempre tem o mesmo valor. Então, no movimento progressivo, em que a velocidade é maior que zero, a linha vai ser paralela ao tempo e sempre acima do eixo do tempo. No movimento retrógrado, a velocidade vai ser, a linha dela, né, o gráfico vai ser paralelo ao eixo do tempo e abaixo dele. Agora, tem uma propriedade importante, que é de velocidade por tempo mesmo. Vamos fazer um exemplo aqui. Caneta, vou pegar uma corzinha, sei lá, azul mesmo. Eu tenho a minha velocidade aqui em metros por segundo e tenho meu tempo em segundos. E aí vamos supor que eu tenho esse gráfico que me dá uma velocidade de 10 metros por segundo. 10 só, deixa eu apagar o metro aqui. 10, a unidade já está ali em cima. E ele anda a 10 metros por segundo durante 7 segundos. E eu quero calcular qual o meu deslocamento ao longo dessa movimentação. Né? Então o gráfico está me dando essas informações. Se eu fosse usar a velocidade média para calcular, eu poderia, né? Porque, de novo, apesar da velocidade não mudar, então a velocidade média é 10, ΔS sobre ΔT. Aliás, ΔT eu já sei quem que é, né? 7. Aqui. Caneta, 7. Então, ΔS é igual a 70 metros. Usando a fórmula já de velocidade média. 70 metros de deslocamento. Agora, só porque me deu na telha, sem um motivo específico, eu vou calcular essa área aqui, abaixo da curva. É para ter uma ideia já, né? Então, eu vou calcular essa área. Então, vamos lá. A área é igual a base vezes a altura. Olha que curioso, né?
ΔS deu 70 e a área deu 70. Claro que são coisas diferentes, então vão ser unidades diferentes. Isso nos mostra que o deslocamento escalar do móvel ele é obtido pela área do diagrama. Né? Então a gente tem aqui essa demonstraçãozinha e o que eu estava dizendo. ΔS é numericamente igual à área, tá? Esse Nzinho é de numericamente igual. O Nzinho em cima do igual é de numericamente igual. Porque um está em metro e o outro está em metro quadrado. Tá? Mas essa é a propriedade do gráfico de velocidade por tempo. Já no gráfico de posição por tempo, ele não tem uma propriedade, por bem dizer, né? Eu tenho no movimento que é progressivo esse gráfico progressivo, esse gráfico que a gente já ouviu na matemática como crescente, e eu tenho no movimento retrógrado, eu tenho esse gráfico que é decrescente, né? Uma função de primeiro grau. E aí, vamos fazer uma comparação aqui então. Lá na matemática, o que eu tenho? F de x é igual a x mais b. E aqui a gente vai ter o seguinte, S de t é igual a número constante que multiplica a incógnita ou a variável, né? Número constante que multiplica a variável, número constante solitário, número constante solitário. Então só alterei a ordem para ficar mais bonitinho da gente visualizar que esses caras se relacionam com o outro. O A com o V, o X com o T, o B com S0, ok? E aí o que a gente pode tirar disso? Seguinte, lá na matemática, vou fazer só gráficos pequenos aqui para a gente comparar, né? Y e X, Y e X. Então lá na matemática, o que a gente vai ter? Gráficos ou assim, ou assim. Esse aqui saiu fininho, mas... Nossa, deixa eu refazer. Ou, sei lá, vou fazer aqui. Beleza. Esse é um gráfico crescente. E esse aqui é um gráfico decrescente. Quem determina o gráfico, que o gráfico vai ser crescente, lá na matemática, alguém lembra? Espero que alguém tenha falado, professor, o A. O A, exatamente. O A, quando é positivo, a gente tem um gráfico crescente. O A, quando é negativo, credo, é o A. Ele vai ter um movimento decrescente, ok? A gente ainda vai fazer algumas comparações. Um gráfico físico, um gráfico físico, por exemplo, ele já tem algumas peculiaridades pequenas, tá? Inicialmente. Então aqui é o gráfico de S por T, né? S por T. Primeira peculiaridade. Isso aqui, ó, eu desenhei por força do hábito, mas isso aqui não pode ter nada acontecendo no tempo negativo, né? Não existe tempo negativo. Então uma função crescente, uma função decrescente, beleza? Mas eu não posso desenhar nada, vou desenhar depois eu apago. Eu não posso, isso aqui não acontece, tá? Porque isso está mostrando que lá no tempo negativo meu corpo ocupava uma posição e não existe tempo negativo. Bom, lá na matemática, quem é esse cara aqui? É o B. Vou
citar os nomes aqui, tá? Mas não precisa se prender tanto, quer dizer, precisa para matemática. O A é o coeficiente angular. Ele determina a angulação da reta. Então, quanto maior o A, mais angulada seria a minha reta aqui. Quanto menor o A, menos angulada seria. Que é o meu caso aqui, né? Na física. Vou fazer uma de verde aqui. Se a minha velocidade é grande, a minha posição tem que variar muito com o passar do tempo. Se a minha velocidade é menor, a minha posição tem que variar menos com o passar do tempo. Certo? Vou apagar para não ficar muito bagunçado. Mas então, o meu coeficiente angular aqui é a velocidade. E o meu B é o coeficiente linear, né? Que mostra o ponto que eu corto o eixo Y. Aqui também a gente tem o meu coeficiente linear, que é a posição inicial. Beleza? Que tem uma relação do coeficiente angular ser igual, né? Porque toda retinha aqui vai ter um ângulo, alfa. Então, o coeficiente angular é a tangente de alfa, mas isso aí já é mais da matemática, tá? Ainda assim, é uma relação válida. Então, só para a gente comparar esses gráficos, né? Então, se você estudou gráfico de função de primeiro grau ou vai estudar na matemática, você pode aplicar aqui para esse gráfico físico. E aí chegamos no encontro de móveis na velocidade relativa, tá? Então, aqui a gente vai usar o conceito de aproximação e afastamento de móveis e analisar qual a relação entre as suas velocidades. Sempre lembrando, velocidade relativa, que a gente está estudando aqui, um móvel não interfere na movimentação do outro. Então aqui, por exemplo, né, a gente tem o caso do A e B. A não interfere em B, B não interfere em A. Diferente, por exemplo, se o A fosse um barco navegando numa corredeira. Se a corredeira está a favor, é uma ajuda. Se a corredeira está contra, ele atrapalha, ou seja, influencia na movimentação. Isso a gente vai estudar nos vetores, beleza? Bom, então olha só, aqui eu tenho o ponto A, o carrinho A, que está a 100 metros de distância do carrinho B. O carrinho A tem 5 metros por segundo de velocidade, o carrinho B tem 3 metros por segundo de velocidade. Eu quero saber qual é o tempo até o encontro, ok? Bom, o que a gente vai fazer então? Vamos fazer uma análise, porque imagina que eu não sei como fazer. A gente vai chutando, né? Vai analisando na raça aqui. É isso que eu vou fazer. Ai, Jesus, vai ficar retinho, não tem problema não. Ó, tá bom. Bom, então eu tenho aqui o móvel A e tenho aqui o móvel B. Eu vou repetir isso. Móvel A, móvel B. E aí, ó, vamos analisar segundo a segundo, né? Então, vou chamar aqui de T0, aqui de T1 igual a 1 segundo, e aqui de T2 igual a 2 segundos, tá? E aí, por que eu estou fazendo isso? Para... estalei o pescoço aqui, não sei se vocês ouviram. Para conseguir analisar segundo a segundo, né? Para fazer na raça aí. 1 segundo depois do início ali, do instante zero, qual é a posição do móvel A? Não sei, porque eu não sei a posição inicial dele. Então, primeiro eu preciso definir isso. O móvel A está separado de B por 100 metros. Então, eu já posso meio que afirmar que o A está na posição 0 e o B na 100. Ah, professor, como assim? Eu que chutei esses valores. Eu poderia falar que o A está na posição 20 e o B na 120. O A está na posição 30, o B na 130. O A está no 100, o B está nos 200. Então eu que escolho, né? O importante é manter a distância entre eles, tá? Aí agora beleza. Passado 1 segundo, A tem uma velocidade de 5 metros por segundo.
qual é a posição dele? 5 metros. Passado um segundo, B vai estar na posição 103 metros. A distância entre eles vai ser de 103 menos 5. Isso dá 98 metros. Beleza? Ou seja, daqui para cá, vou escrever simples, né? Caiu 2 metros a distância. Passado mais um segundo, o móvel A estará então na posição 10, 5 à frente da anterior. E o móvel B estará na posição 106 metros. Isso implica que a distância será de 106 menos 10, D é igual a 96 metros. Ou seja, olha só, caiu 2 metros de novo. Então eu posso afirmar que vai ficar caindo de 2 em 2 metros. Agora, o que isso me ajuda? Vamos supor o seguinte, tá, gente? Que eu não sei as velocidades de A nem de B. Não sei a velocidade dos dois. Eu só vou virar para vocês e falar, olha só, eu tenho dois móveis. A cada segundo que passa, a posição, né, a distância entre eles diminui em 2 metros. Vocês poderiam virar para mim, tá, professor, então, se a cada segundo que passa a distância deles diminui em 2 metros, quer dizer que o móvel A tem uma velocidade de 2 metros por segundo e o móvel B está parado. Eu falaria que está certo, porque é o que está acontecendo. Se isso acontece, né, como essa ideia, estaria certo. Ah não, professor, eu vou falar que o móvel A tem a posição, tem a velocidade de 5, de 10, melhor, velocidade de 10, e o móvel B de 8. Também está certo, vai cair de 2 em 2 segundos, de 2 metros em 2 metros a cada segundo. Ou seja, e aí que é a ideia, né? E aí lembra quando a gente falou lá no conceito de referencial que dois móveis em repouso, eles têm a velocidade relativa entre eles nula. Ou seja, eles não alteram a posição relativa entre eles. Então a gente já estava meio que falando de velocidade relativa, tá? Só que sem falar. A velocidade relativa entre dois corpos, VR, vai ser a subtração deles quando os corpos estiverem no mesmo sentido ou numa perseguição, tá? Então, aqui. Isso aqui para a nossa questão ajuda bastante. Por quê? Agora eu já posso apagar, né? Ali no aqui e aqui. Por quê? Ora, a velocidade relativa entre A e B, então, vai ser 5 menos 3, 2 metros por segundo. Velocidade relativa não muda entre eles. Então, se a velocidade relativa é constante, eu posso aplicar ΔS sobre ΔT, né? Velocidade relativa é 2, ΔS é 100 sobre ΔT, passa para lá multiplicando, ΔT então vai ser 100 sobre 2 igual a 50 segundos. Já num outro exemplo, um encontro em que eles têm sentidos opostos, a gente pode fazer inicialmente a mesma análise, só que eu já vou fazer um pouquinho mais rápido, né? A gente não ficar muito extensa a nossa aula. Aqui e 2 aqui, beleza? Bom, vamos lá. Então aqui eu tenho um instante t0 igual a 0, aqui eu vou ter um instante t1 igual a 1, e aqui eu vou ter um instante t2 igual a 2, beleza? A
que tem velocidade positiva, e B, que tem velocidade negativa, né? Então, eu já posso até escrever aqui em cima, menos 3. A tem velocidade positiva, B, que tem velocidade negativa, no instante 2 segundos. Bom, aliás, vou usar ali aquele espaço. Então, vamos lá. De novo, vamos fazer a ideia de cada segundo aí, né? 5 e menos 3, as velocidades, eles estão separados por 200 metros. Então, agora a gente já sabe que tem que dar uma posição inicial para os dois. Eu vou botar essa que é mais confortável, mais fácil de fazer. Então, o móvel A, 1 segundo depois, vai estar na posição 5 metros. Já o móvel B vai estar na posição 3 metros atrás de onde ele está, né? 197 metros. Móvel A, em 2 segundos, vai estar com posição 10 metros. Móvel B, em 2 segundos, vai estar em 194. Ou seja, a distância entre eles aqui vai ser de 192 metros. A distância entre eles aqui vai ser de 184 metros. Ou seja, daqui para cá, a distância cai 8 metros. Daqui para cá, a distância cai 8 metros. Isso me mostra que velocidade relativa, quando os móveis têm o mesmo sentido, é uma soma das suas velocidades. Mesmo sentido. Ok? E aí, o que me ajuda também é o seguinte: continua sendo só o módulo, tá? Então eu não me importo com o sinal negativo do 3. Então a velocidade relativa vai ser 5 mais 3 igual a 8 metros por segundo. Como velocidade relativa é sempre constante, velocidade relativa é igual a 8, ΔS é 200 sobre ΔT. O ΔT então vai ser 200 sobre 8. E isso é 100 sobre 4, 25 metros, não, segundos. Borracha, cadê? Aqui. 25 segundos, ok? Próximo. Bom, agora, algumas questões de movimento uniforme, de encontro de móveis, a gente pode resolver por movimento uniforme, usando o sorvete. Tem questões melhores e piores, né? A gente vai fazer um exemplo e aí a gente pode ter uma ideia melhor. Então, no movimento uniforme é usando o sorvete, tá? Como? Seguinte, eu quero o encontro. Para o encontro ocorrer, eu preciso que a posição do móvel A seja igual à posição do móvel B. Ou seja, se eu monto as duas funções horárias da posição, o sorvete para o A e o sorvete para o B, e igualo, eu vou ter como descobrir quanto tempo até o encontro, né? Então, vamos lá, vamos fazer. Função horária de A vai ser a posição inicial do móvel A. Não sei, mas, de novo, né? A gente já fez algumas vezes. Vou chamar o A de 0, posição inicial, mais, porque a velocidade é positiva, 7 vezes t. SB 350, mais, porque a velocidade é positiva, 3t. Montei as duas funções horárias, tá? Professor, quanto que é melhor fazer por velocidade relativa? Quanto que é melhor fazer por
movimento uniforme? Depende da questão. Por exemplo, a próxima questão que eu vou resolver, de exemplo, eu acho muito mais fácil resolver com velocidade relativa, tá? Que é uma questãozinha de um nível acima, que se a gente usa o conceito de velocidade relativa fica mais simples, tudo bem? Bom, então, de novo, né, para obter o encontro, eu quero que 0 mais 7t seja igual a 350 mais 3t. Óbvio que o zero não importa. Passo 3 para lá ou para cá, menos. E aí eu vou ter que 4t é igual a 350. Ufa! T então vai ser 350 por 4, 87,5 segundos. Acho que dá isso. Fiz a conta aqui de cabeça, então vamos ver. Beleza? Então é uma outra forma que dá a mesma coisa, tá? Se vocês tentarem resolver essa questão por velocidade relativa e as outras duas do vídeo por movimento uniforme, tem que dar a mesma coisa. É outro formato, tá? A segunda forma de resolver. E aí a gente chega nesse exemplo aí um pouquinho mais complexo. Por quê? Porque envolve corpos extensos, tá? Então vamos ler. Em uma viagem de carro com sua família, um garoto colocou em prática o que havia aprendido nas aulas de física. Quando seu pai ultrapassou um caminhão em um trecho reto da estrada, ele calculou a velocidade do caminhão ultrapassado utilizando um cronômetro. O garoto acionou o cronômetro quando seu pai alinhou a frente do carro com a traseira do caminhão e o desligou no instante em que a ultrapassagem terminou. Com a traseira do carro alinhada com a frente do caminhão, obtendo 8,5 segundos para o tempo de ultrapassagem. Em seguida, considerando a informação contida na figura, e sabendo que o comprimento do carro era 4 metros, e que a velocidade do carro permaneceu constante e igual a 30 metros por segundo, ele calculou a velocidade média do caminhão durante a ultrapassagem, obtendo corretamente o valor D. Então eu quero saber no final a velocidade do caminhão. E aí ele fala para a gente usar a informação de que o comprimento do caminhão é de 30 metros. Separei aqui nos outros slides as informações, né? Para a gente ter mais espaço. Então o comprimento do caminhão é 30 metros, o tempo para ultrapassagem é 8,5 segundos, o comprimento do carro é 4 metros, a velocidade do carro é 30 metros por segundo e eu quero saber a velocidade do caminhão. Então primeiro a gente precisa analisar o início da ultrapassagem, ok? Vamos fazer o início da ultrapassagem. Vou tentar de novo desenhar ele a reta aqui, ó. Saiu até bom, hein? E aí vou fazer o carro de vermelho e o caminhão de azul. Então no início da ultrapassagem o carro está atrás, com os seus 4 metros. E o caminhão está à frente. Aqui fora de escala, claro, né? Mas com 30 metros. Bom, primeira coisa, né? O que eu tenho que marcar no carro? Né? Como que eu sei que aconteceu a ultrapassagem? Se a traseira do carro, vamos botar esse pontinho preto aqui, chega aqui, aconteceu a ultrapassagem? Não. Ele precisa passar até com a parte de trás do carro. Ou seja, essa parte de trás do carro, no final da ultrapassagem, né, tem que estar ali também. Então, ó, o que eu vou fazer? Vou fazer a outra parte da estrada. Vai ter um morrinho. Nossa, peraí. Achei que dava para seguir, mas não deu não. Eita. Bom, isso aí. O negócio vai fazer sem pensar. E aí a gente tem aqui, ó. Então, caminhão. E vai ter o carro também aqui na frente dele. O carro. Bom, quanto o carro vai ter andado, então, né, a parte de trás do carro está na frente dele, ao fim da ultrapassagem, o carro percorreu essa distância aqui. ΔSR já explico.
Olha só, pensar o seguinte: quanto que o carro andou para ultrapassar o caminhão? Você que falou aí 30 mais 4, acertou. Só que você que falou depende, também acertou. Se você não falou nada, fala da próxima vez. Eu não estou te ouvindo, mas é bom. Vamos imaginar a nossa aula acontecendo. Porque vamos pensar o seguinte, vou botar até um marcador que fica melhor de ver. Olha só, o cara no carro, ele vai ver isso aqui. Ele vai ver a ultrapassagem acontecendo. Só que imagina alguém fora da estrada. Olha o que ele ia ver. Ah, aqui travou. O cara fora da estrada, ele ia ver isso ali acontecendo tudo. O carro andando para ultrapassar o caminhão. Então, esse ΔS R, por que eu escrevi R? Porque ele é o ΔS relativo aos dois corpos, ao caminhão e o carro. Então, o ΔS relativo são os 30 metros do caminhão mais os 4 metros do carro. Então, o carro percorreu relativamente ao caminhão 34 metros. Bom, beleza. Eles também estão seguindo no mesmo sentido, né? Uma ultrapassagem acontece assim no mesmo sentido. Ou seja, a gente pode calcular a velocidade relativa entre eles, né? E a velocidade relativa entre eles é VA menos VB. Porque eles têm o mesmo sentido. No caso, a velocidade do carro, 30 menos a velocidade do caminhão. Essa é a velocidade relativa. Eu também tenho tempo para ultrapassagem. Ou seja, eu já posso aplicar a fórmula de velocidade relativa. Então, o que eu vou ter? A velocidade relativa vai ser o ΔSR, que a gente sabe que é 34, sobre 8,5. Mas a velocidade relativa a gente já tem uma relação, né? 30 menos o V do caminhão é igual 34 dividido por 8,5 dá 4 e 1. Dá para simplificar. Então, no fim, a gente vai ter 4 menos V do caminhão, né? Velocidade do caminhão é 4 menos 30. Então, a velocidade do caminhão, o menos vai ser menos 26. A velocidade do caminhão vai ser 26 metros por segundo. E tá aí. Ufa, acabamos nossa aula, certo? Então acho que eu fiz todos os exemplos que devem aparecer para vocês. A análise de gráfico, eu não fiquei falando muito porque é para vocês analisarem mesmo. E aí, quem sabe não tira dúvida, ou no vídeo de correção a gente conversa melhor. Mas é uma análise também que eu acho que vocês já viram na matemática. No mais, espero que estejam todos bem, tranquilos, que consigam ficar em casa, né, gente? Esse momento difícil vai passar para todo mundo, tá? Podem ter certeza. Eu posso dizer que eu estou trabalhando muito mais do que se eu estivesse trabalhando normalmente, né, indo nas escolas, nos cursos. Então, para mim, acho que para todo mundo, espero que isso acabe logo. Estou com saudade de vocês, né, de encontrá-los em sala de aula, para a turma que eu conheci, para a turma que eu ainda não conheci. No mais é isso, espero que a gente se veja novamente em breve. Valeu, até a próxima. Fui! Quero manter as anotações.